Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Estamos de volta agora para a geografia. Já gravei a de história e agora a geografia. Mais uma vez peço desculpa aí pela repetição. Vocês estão vendo toda hora a minha cara. Eu tento falar e fazer essa videoaula de uma maneira mais dinâmica e mais rápida possível. Eu sei que é difícil ficar concentrado, ficar olhando para a cara de alguém 15, 20, 30 minutos. Então eu tento fazer a coisa mais concisa, a coisa mais rápida e a coisa mais dinâmica possível, beleza? Se é que a gente consegue, vamos tentar, beleza? Então olha só, gente, a gente vai continuar aqui no segundo ano, segunda fase do EJA, falar um pouquinho sobre os temas, da continuidade, na verdade, nos temas que nós começamos ainda lá atrás em sala de aula e agora nos nossos encontros virtuais, beleza? Então vamos só recapitular, porque é muita coisa sendo gravada, é muita coisa sendo falada, então tanto para mim quanto para vocês é bacana a gente fazer uma espécie de reconstituição, uma revisão daquilo que nós já vimos anteriormente, beleza? Então, para o segundo ano do EJA, nós estamos acompanhando uma história contemporânea, uma geografia contemporânea. Vocês sabem que história, geografia, sociologia, filosofia, então às vezes eu me confundo. Mas vamos lá. A gente está vendo uma geografia contemporânea, uma geografia política atual, ou seja, uma organização geopolítica do mundo, sobretudo com o final da Guerra Fria ou da Guerra Fria para cá. Se não me engano, ainda em sala de aula, nós vimos aí a questão da Guerra Fria, vimos o que foi, na verdade, aquela bipolarização, o conceito de comunismo, de capitalismo. Então, vimos basicamente toda essa transformação nas décadas de 1940, 50, 60, 80 até os dias atuais, beleza? Então, para que não fique nenhuma dúvida, vamos relembrar aquilo que nós vimos desde a sala de aula, desde o início do semestre até agora. Vimos as transformações no espaço mundial, ou seja, como que o homem altera a natureza a seu favor. Vimos as diferenças entre capitalismo e comunismo, tema polêmico. Muita gente aí tirou dúvida em sala de aula, foi bacana. Muito falado nos dias atuais, essa questão do capitalismo, do comunismo. Então é importante a gente salientar e deixar claro. Vimos as questões, características, resultados da Guerra Fria. Vimos o pós-Guerra Fria, nova ordem mundial. Falamos um pouquinho sobre as fontes de energia no planeta, ok? E falamos sobre globalização na semana passada, ok? E para essa semana retrasada, melhor dizendo. E para essa semana, vou pedir desculpa a vocês o barulho externo, tá? Eu já falei algumas vezes, repito toda hora, porque me incomoda, deve incomodar vocês, mas é só um caminhão passando aqui, já deve melhorar, beleza? Então, galera, vamos aqui para nosso tema de hoje. É um tema muito bacana. É um tema que eu considero crucial aí para a gente entender o contexto do mundo de hoje. Aí muita gente pode perguntar, mas professor, para que eu preciso saber do mundo de hoje se eu estou vivendo no Brasil? O que isso tem a ver diretamente com a minha vida? Gente, para a gente entender o país que a gente vive, para a gente entender esse contexto louco que a gente está vivendo agora, que é o contexto de coronavírus, que é a coisa mais global do que o coronavírus. O coronavírus começa na China, passa pela Europa, chega aos Estados Unidos, na América Central e chega ao Brasil, nos atingindo em cheio. Então, se um problema de pandemia nos atinge diretamente, quando a gente fala sobre sociedade, economia, produção industrial, tudo isso, para a gente entender a nossa realidade, para a gente enxergar o nosso umbigo, a gente precisa entender o que está acontecendo mundo afora, beleza? E para isso, para a gente entender o que vem acontecendo no mundo afora, eu acho que é muito importante a gente entender como foi o fim de uma das maiores potências econômicas durante a Guerra Fria, justamente um dos lados da Guerra Fria. Para quem se lembra, a Guerra Fria tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendia o comunismo soviético, e Estados Unidos da América, que defendia o capitalismo americano, que saiu vencedor e acabou se tornando um capitalismo global, um modelo econômico, um modo de produção econômico que nós praticamos no mundo hoje, ele é resultado do final da Guerra Fria, que foi vencida justamente pelo capitalismo norte-americano ou estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos, beleza? Então vamos dar uma olhada como que a União Soviética ela acaba. Para a gente entender o fim da União Soviética, a gente precisa entender os modos econômicos, os modelos econômicos, ok? Os nossos modos de produção. O modo de produção comunista, ele é estatal, ou seja, o Estado comanda toda a economia. E no modo de produção capitalista, a iniciativa é livre, qualquer um pode fazer os seus investimentos e o Estado ele não interfere diretamente na economia. A principal diferença entre esses dois modos de produção é exatamente essa. Bom,
O modo de produção capitalista venceu, esse modo de produção comunista, onde o Estado gere, onde o Estado comanda a economia, acaba. Portanto, por que ele acaba? É isso que a gente precisa entender. Por que o modo de produção capitalista saiu vencedor? Porque se mostrou muito mais viável, porque se mostrou muito mais democrático, se mostrou muito mais ágil, muito mais dinâmico, enquanto a opressão, enquanto o domínio do Estado da economia caiu em desuso. Ou seja, não sei se você se lembra, eu falei semana passada que você tinha uma Alemanha, uma Berlim, dividida no meio por conta do Muro de Berlim na época da Guerra Fria. De um lado, na minha visão, a melhor forma de entender o fim da União Soviética é essa. Ah, professor, mas a União Soviética não é a Alemanha, vocês vão entender, calma. A União Soviética dominava a parte oriental, Estados Unidos dominavam a parte ocidental. A parte ocidental, economia livre, economia de mercado, economia capitalista voando. Muitas empresas, muitas montadoras de carro, de veículos, empresas de tecnologia, publicidade e por aí vai, automaticamente enriqueceu, andou para frente, se modernizou. Enquanto o lado soviético, administrado pelo Estado, arcaico, para trás, sem grandes investimentos de multinacionais, automaticamente foi ficando para trás. Ficou ficando para trás, assim como a própria União Soviética. A União Soviética foi perdendo competitividade no mercado, foi perdendo competitividade frente aos Estados Unidos, até o momento que ela acabou. Portanto, o fim da União Soviética é facilmente explicável. Ele basicamente, trocando em miúdos, galera, ele faliu. Ou seja, ele não tinha mais como sobreviver. E aí ele passa a fazer um movimento de abertura. Ali no final da década, de 1980 e início de 1990, você tem duas atividades, a glasnost e a perestroika, a abertura política e a abertura econômica. Ou seja, os americanos, eles automaticamente percebem que ganharam essa Guerra Fria a partir do momento que a própria União Soviética deixa de ter uma economia comunista e passa a ter uma economia capitalista, ok? Fazendo o quê? Atraindo multinacionais, abrindo a sua economia para investimentos de fora e também abrindo a sua economia para livre iniciativa. Ou seja, era o fim da União Soviética. A União Soviética chega ao fim e novamente o país passa a se chamar Rússia. Rússia que nós conhecemos até os dias atuais. Professor, você está dizendo aí que a Rússia hoje é capitalista? Totalmente. A Rússia se torna capitalista a partir do momento que acaba com o nome União Soviética e se torna novamente a Rússia que nós conhecemos nos dias atuais. Fechou? Então, galera, basicamente isso. Mesma dica que eu dei nas semanas anteriores. Quem tiver tempo, dá uma olhadinha lá no fim da URSS, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dê uma olhadinha no Google. Não precisa fazer nenhum tipo de pesquisa. É só mesmo para vocês se inteirarem um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Então cuidem-se e até a próxima.